Em Tensei-Kizouko, assim como em vários outros animes de fantasia e isekai, nós temos os termos de invocação e domesticação, ou talvez tamer, no caso domadores. O que seria isso? Basicamente é você conviver com um monstro, você encontrar um monstro ou uma besta mágica, uma criatura diferente e em alguns casos até mesmo humanos, o que é bem estranho por sinal, e você basicamente domesticar esse ser, você criar um contrato com essa criatura e assim você poderá invocar ela a qualquer momento que você precise, e assim ele será seu familiar e claro, uma criatura contratada que você pode invocar ou apenas sempre ter ao seu lado. Isso é algo que vários animes por aí usam e que eu pessoalmente gosto bastante, principalmente quando as invocações são presentes na obra e ativas também, têm personalidade, são bem trabalhadas e tudo mais. Nesses casos, as invocações são muito legais e eu gosto bastante delas. E aqui em Tensei-Kizouko, Cain também tem seus monstros domesticados e um que é invocado, embora é aquilo, né? O invocado não é bem um monstro, por assim dizer. Cain possui poderosíssimos familiares e hoje eu vou falar tudo sobre eles para vocês, principalmente como eles conheceram Cain. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e agora bora pro vídeo. O Cain começou a conseguir seus pets logo após começar o seu treinamento com Yuya, como eu já falei aqui 2 vezes no canal. Nossa, esse plot é muito rico, com muita história mesmo. E se você não viu os outros vídeos, basicamente acontece o seguinte: Cain, ao completar 12 anos de idade, os deuses decidiram que era a hora dele começar a treinar, já que no futuro ele iria enfrentar o deus maligno Aron com a sua força. E claro, nesse momento ele ainda não sabia disso. Com isso, eles mandaram Cain ir para o homem que seria mais confiável para o treinar, Yuya Terra Hirasawa, o rei fundador de Sword e um outro mundo vindo do Japão também. Com isso, Cain foi se encontrar com Yuya, onde lá eles conversariam um pouco sobre ambos serem da mesma pátria e tudo mais. Sabe, criar aquela conexão, ficarem amigos e tudo mais antes de partir para o ponto principal da história. Yuya explicaria a história dos deuses, sobre como eles seloaram e em breve o selo será quebrado e Cain é aquele que lutará contra ele quando chegar a hora. E claro, ele só descobriu isso agora. Assim Yuya levaria Cain para outro mundo, que seria o lugar onde eles treinariam agora. Eles não, né, no caso Cain, porque o Yuya não faz literalmente nada, ele literalmente leva o Cain pra lá e fica sentado, apenas isso. Esse era um ambiente extremamente perigoso com o tempo acelerado, onde aqui o Cain se fortaleceria da maneira mais ideal possível, rapidamente e eficientemente, ele ficaria muito mais forte, muito mais rápido que o normal. E é aqui, nesse outro mundo, onde o Cain treinaria supostamente com Yuya, que ele conheceria suas 2 primeiras bestas contratadas. A primeira etapa desse treino foi muito simples, embora muito perigosa também. Eles agora estavam em uma ilha com uma grande floresta da qual está repleta de monstros do rank S até o rank SSS. Para aqueles que não sabem, um monstro rank S já seria mais do que o suficiente para destruir completamente uma cidade normal. Então, uma floresta só com esse tipo de monstro é uma coisa de louco, e uma floresta só com esse tipo de monstro e monstros mais poderosos ainda é coisa de completo louco mesmo. Esse seria um treinamento espartano, para dizer o mínimo. Assim, Yuya daria 2 coisas para Cain, uma espada e uma bússola, levaria ele para a entrada da floresta e o jogaria lá sem dar nenhuma explicação além de que venha para minha casa sozinho. Comida, água, descanso, tudo isso, qualquer coisa que ele precise, seja mijar no matinho, dormir em uma árvore, qualquer coisa, o Cain deverá fazer sozinho com suas próprias habilidades, enquanto é claro, luta contra monstros o dia inteiro, e todos monstros poderosíssimos. De início, o Cain estava indo extremamente bem, mas depois de alguns dias ele ficou cansado, depois de algumas semanas ele ficou desgastado, e depois de alguns meses ele se perguntava se ele realmente iria ficar nessa floresta o resto de sua vida, se ele iria morrer ali. Agora ele já quase havia se esquecido da sua família, tudo o que ele fazia era focar em matar monstros e sobreviver, ele não tinha espaço para mais nada em sua mente. E é quando, no meio disso tudo, desse desespero
esperança e tudo mais, que Caim começou a ouvir um choro baixo, um pequeno choro, e vai até lá. Com isso, ele encontra o cadáver de uma loba fêmea com uma criança em suas patas, onde o bebê chorava enrolado em sua mãe. De início, o lobinho tentou ser intimidador para Caim, mesmo estando fraco e machucado, e Caim pensou que seria melhor matar ele antes que ele sofresse ainda mais, já que era impossível um filhote sobreviver sozinho nessa floresta. Porém, quando Caim viu que mesmo nessa situação horrível e sem ter o que fazer, o lobo não desistiu e continuou lutando, isso acendeu uma chama dentro dele. Logo, ele curaria o lobo, o deixando em um estado novo em folha e perfeito, onde o lobo agora iria ir até o cadáver de sua mãe e chorou alto para que todos escutassem, e logo partiu para se vingar pela sua família. Caim então o para e diz que ele nunca teria chance de lutar contra um monstro nessa floresta, principalmente da maneira como ele está agora, um filhote e muito fraco. Logo ele pergunta se o lobinho não queria ir com ele, para que eles treinassem juntos e se fortalecessem juntos. O lobo branco chora um pouco e então aceita Caim, e assim Caim o nomearia como Haku, já que seu pelo é branco, e assim eles treinariam juntos nessa floresta pela primeira vez. Dali em diante, eles sempre estiveram juntos o tempo inteiro e treinaram incessantemente, com Haku crescendo junto de Caim dentro dessa floresta, e não apenas crescendo rapidamente, mas também se fortalecendo em um grande ritmo também, além de ficar muito apegado ao Caim com o passar do tempo. Aqui os dois já eram parceiros de vida praticamente. Mais tarde, Haku se vingaria pela sua mãe, e mesmo assim ele ficaria ao lado de Caim, e logo eles ficariam 4 anos dentro dessa floresta. Ao encontrar Yuya novamente, recebemos a notícia de que Haku é um Fenrir, uma besta mítica que ao se tornar um adulto pode chegar até o ranking de besta divina, sendo uma espécie extremamente poderosa. Assim, Yuya sugeriria que eles formassem um contrato, onde através do contrato Caim seria capaz de invocar Haku quando e onde ele quisesse. Assim, eles completariam as formalidades, completariam o contrato e ligariam suas almas. E agora Caim obteve seu primeiro contrato, a besta mítica Haku, o Fenrir. Após isso, Caim então conheceria Doran, um antigo amigo de Yuya e o homem que ficará em cargo do seu próximo treinamento, para polir as técnicas e ataques do Caim, já que lutar contra monstros nem sempre é tão efetivo assim. E é durante esse treino com Doran que ele conheceria o seu próximo contrato. Após começar seu treino com Doran, o Caim desmaia de tanto apanhar desse homem, porque sério, o Doran é muito poderoso, e com isso ele acordaria em uma cabana com um dragãozinho flutuante em cima de sua cabeça o observando dormir. Aqui Caim conheceria Huri, a mulher de Doran, e ele estava no momento na casa dos dois, onde esse dragãozinho é a filha de Doran e Huri nesse caso. E uma nota é que eu não sei se esse dragãozinho é um homem ou uma mulher, no caso um macho ou uma fêmea, então peço desculpas se eu falar errado em algum momento, eu vou falar os dois porque eu não sei qual é qual. E sim, tanto Doran quanto a Huri também são dragões, no caso só que em suas formas humanas. Desde o início, o dragãozinho gostou bastante do Caim, se aconchegando bastante nele, onde descobrimos que ela tem um nome verdadeiro, mas não tem apelidos. E aqui nos é explicado que nomes verdadeiros é o nome real do indivíduo, um nome do qual apenas a sua família conhece. E outras pessoas sabem seu nome verdadeiro é a mesma coisa que essa pessoa ser a sua dona. Ou seja, se alguém tivesse o seu nome verdadeiro, você estaria sob o controle dessa pessoa. Não entendo por que isso aqui está aqui, já que, bom, ninguém tem controle sobre o Caim, mas pelo que parece isso é alguma coisa da raça dos dragões ou algo do tipo. Com isso, Doran diz que se Caim não ligasse, ele poderia dar um apelido para sua filha. Ela tem um nome verdadeiro, mas não tem um apelido ainda, onde por conta de sua pele prateada, Caim chamaria o dragãozinho de Gin. E claro que o dragãozinho gostou bastante desse apelido também. E assim, depois de seguir essa rotina por um ano inteiro, chegaria o dia em que Caim completaria seu treino com Doran. Com isso, Doran pergunta a Caim se ele não gostaria de fazer um contrato com Jin e o levar com ele para suas aventuras. Jin cresceu bastante neste último ano, e Doran quer que ele ou ela explore e veja o mundo com seus próprios olhos e cresça com as experiências acumuladas. Caim aceita e Jin também, já que a cria gosta bastante de Caim, e assim os dois firmariam um contrato também, e Jin iria embora de sua casa com Caim para começar a sua viagem. E com isso, Caim voltaria para Yuya e os dois terminariam o seu treinamento, embora é aquilo, o Yuya não fez literalmente nada, ele jogou Caim para os outros e falou: treina aí garoto, treina aí, ele não fez nada.
Com isso, Caim voltaria para seu mundo normal e voltaria à sua rotina comum, e é nessa rotina comum que ele encontraria sua terceira invocação. Voltando para sua rotina, é claro que o Caim voltaria para a academia, afinal ele tinha acabado de entrar nela. E claro, ao voltar para as aulas, Caim tem uma aula de magia, que seria uma aula de invocação de familiares, e você já sabe o que vai acontecer, certo? É aquilo. E claro, temos que falar também que Caim está extremamente familiarizado com invocações. Primeiro, ele tem Haku e Jin. E segundo, no primeiro episódio do anime, ele invocou um demôniozão que quase matou sua irmã, então o Caim está bem familiarizado com esse termo. Mas bem, aqui nos é explicado que fazer uma invocação é diferente de fazer um contrato. Um contrato é você domesticar, entre muitas aspas, uma besta que você já conhece. Por exemplo, ele conheceu Haku e firmou um contrato com ele, eles se conheciam e já estavam ali, eles só se juntaram e deram as mãos. Invocação é outra coisa. Invocação é você invocar uma besta que não conhecia ainda. Então, conversando com ela e usando seu próprio poder esmagador, você firma um contrato com ele, e assim consegue uma nova invocação. Ou seja, Haku e Jin, entre muitas aspas, foram domesticados pelo Caim, enquanto agora ele irá invocar uma pessoa diferente. Com isso, Caim começaria seu ritual no meio da aula, e invocaria ele, uma criação que não é uma criatura e não é um monstro, meus amigos. Ele invocou um Lorde Demônio. E claro, o Lorde Demônio ficou muito confuso em ver que um humano o invocou. O demônio ficaria um pouco irritado com Caim, um mero humano, invocar ele e tudo mais, mas é quando ele usa seu avaliar no nosso garoto e percebe o tamanho monstro que ele é. Imediatamente o demônio se prostra no chão, pedindo que o apóstolo dos deuses o perdoe. Perdoe esse pobre e insolente verme em sua frente. Ele diz que irá ser o subordinado de Caim, pedindo que o apóstolo não o mate. Ele irá obedecer qualquer comando do Caim, mesmo que seja para destruir um país inteiro, ele vai fazer. Ele está honrado por poder firmar um contrato com o apóstolo. Seu nome é Sete e ele é um Lorde Demônio, e assim eles firmariam um contrato, e Sete voltaria para seu mundo por enquanto. E é muito engraçado porque o Sete é um personagem muito bom que mais pra frente vai ter muita relevância em algumas coisas. Não vou falar muito para não dar spoilers, mas eu preciso falar que o Sete tem uma esposa muito linda e uma filha que, bom, se dá muito bem com o Caim, digamos assim. E assim, meus amigos, o Caim possui contrato com duas bestas míticas que podem virar divinas, um dragão e um Fenrir, além de, claro, também possuir um Lorde Demônio como seu subordinado, onde inclusive o próprio rei tremeu na base quando ele soube que o Caim invocou um Lorde Demônio, porque ele tinha medo do que esse demônio poderia fazer caso perdesse o controle, porque assim aqui ele fala que só o Lorde Demônio sozinho poderia destruir a nação caso ele quisesse. Ou seja, o Caim possui literalmente o maior poderio militar do mundo, um Lorde Demônio que pode destruir nações, bestas míticas que podem destruir nações, e ele mesmo pode destruir nações, ou seja, o cara é um exército de 4 homens só, 2 homens e 2 bestas no caso. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acham sobre isso? Vocês gostaram das bestas? Acharam bonitinhos eles? Gostaram do Lorde Demônio ou não? Comenta aí porque eu quero saber, e eu preciso falar que, sinceramente, a aparição do Sete, como se ele fosse um bêbado no chão naquela posição ali, foi a melhor coisa do mundo, na minha opinião. Então comenta aí embaixo que eu quero saber suas opiniões sobre isso. Se você gosta de anime de Isekai e fantasia, considere se inscrever aqui no canal, tenho muitos vídeos que eu sei que você vai acabar gostando. Deixa o seu likezão também que me ajuda muito. E agora eu me despeço de vocês, aquele abraço, um beijo e eu fui.